Fala pessoal do canal Conversando com a Dani, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo, né, do guia, sobre o guia do Agente Comunitário de Saúde, tá? Ministério da Saúde, que fornece esse guia, tem material PDF e é de 2009. E na playlist, já fiz bastante vídeos, o vídeo de hoje é sobre atenção à pessoa com deficiência. Gente, né, fazendo aquela mesmo esquema que eu falo. Dê uma pausa no vídeo, faça uma leitura, né, ou printa a tela, porque não dá para ficar lendo tudo aqui, tá? São muitas informações, beleza? Então vamos lá. Pessoas com deficiências devem ter oportunidades iguais de participação em todos os atendimentos e atividades dos serviços de saúde. Suas necessidades básicas são comuns como vacinação, consulta, pré-natal, planejamento familiar, puericultura e saúde bucal. É importante que você, na sua área de atuação, identifique as pessoas com deficiência e as suas características de maneira que possibilite a equipe de saúde realizar um planejamento e direcionamento das ações. Aí na visita às famílias, você, o agente comunitário, vai fazer o seguinte, né? Identificar situações de risco para o desenvolvimento de deficiências, como condições de trabalho, violência, acidentes de trabalho, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, hanseníase, entre outros. Identificar e descrever os tipos de deficiência encontrados: física, mental, auditiva, visual, múltiplas, né? Que aí são muitas deficiências. Uma pessoa com várias deficiências, né? Ele pode ser deficiência física, pode ser perda da visão, não enxerga, né? E assim vai. Conhecer as condições de vida das pessoas com deficiência. Como é a família, atividade de vida diária, moradia, benefícios sociais, transporte, escolaridade, idade, estado de saúde geral, ocupação e uso de bengala, cadeira de rodas, lente, etc. Essas condições de vida acho que são para todos os pacientes, né? A gente acaba fazendo um caderninho de anotações de todos os pacientes, principalmente os pacientes ali prioritários, né? Os acamados, gestantes, aí no caso, pessoa com deficiência, criança entre 0 e 2 anos, a gente tem aquele famoso caderninho de anotações e normalmente vão essas condições aqui. Até para identificar mais rápido, né? Lembrando que às vezes ficamos sem internet, computador, são poucos computadores para uma equipe grande, então facilita bastante. Identificar se é totalmente dependente, se precisa de auxílio. Identificar a forma de participação das pessoas com deficiência na comunidade. Identificar na comunidade movimentos organizados de pessoas com deficiências e lideranças comunitárias, suas reivindicações, propostas e atividades. Perceber e orientar para procurar o serviço de saúde, prestando atenção se estão tendo acesso à unidade básica de saúde e se têm oportunidade iguais aos outros usuários em todos os atendimentos e atividades, né? Já foi falado lá em cima que é vacinação, consulta pré-natal, planejamento familiar, puericultura, saúde bucal e outros. Promover a inclusão social, começando pela família, estimulando sua participação nas diferentes atividades, valorizando os conhecimentos da família adquiridos pela convivência diária, pelas orientações de outros profissionais, permitindo sua participação e colaboração na comunidade, nas relações de saúde. Aí é importante que você estimule a participação das pessoas com deficiência nas ações educativas e de orientação para a inclusão social delas. A pessoa com deficiência deve ser atendida na unidade básica em suas necessidades de saúde. E aí, de novo, ele vai falar, né, da vacina e tal. E quando não for possível o atendimento na unidade, você deve facilitar a visita da equipe de saúde à casa da pessoa, né, da família. Para mais informações sobre os benefícios, né, da assistência social disponível para pessoa com deficiência, está falando aqui para ler sobre o benefício de prestação continuada. Quem são as pessoas com deficiências? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, né, de natureza física, média, mental, intelectual ou sensorial,
que, ao encontrarem com diversas barreiras, podem ter dificuldades em participação plena, efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É importante destacar que uma condição de deficiência, perda ou limitação visual, auditiva, intelectual ou física, embora imponha limites, não impede a participação e a inclusão da pessoa no meio em que vive. As condições de interação com o meio, o ambiente físico, as pessoas, é o que pode facilitar ou dificultar a participação e convivência social na escola, no trabalho, nos locais de lazer e etc. Seu foco de atuação deve ser para que as pessoas com deficiência desenvolvam suas capacidades para ser autônoma e participativa, com respeito às suas escolhas, decisões e determinação sobre sua própria vida. Acessibilidade e inclusão social. Os espaços públicos e privados devem, por lei, ser acessíveis a todas as pessoas. Portanto, todos, sociedade, comunidade e gestores públicos são responsáveis por tornar acessíveis os ambientes para as pessoas com deficiência. Para tornar um ambiente acessível, é preciso identificar o que é barreira para a participação dessa pessoa com deficiência. Pode ser uma característica do meio físico, como uma escada no caminho de um deficiente físico que usa cadeira de rodas. Ou barreiras na comunicação, como conversar com uma pessoa que tem deficiência auditiva, sem olhar para o seu rosto, ou mesmo barreiras de atitude, como impedir ou estimular que a criança com deficiência seja matriculada na escola regular. Para descobrir quais são as necessidades de mudança e permitir que uma pessoa com deficiência participe das atividades da comunidade e propiciar a sua inclusão social, você também deve valorizar as informações trazidas pela família e pela própria pessoa. Quando houver dúvida quanto à forma de agir com a pessoa com deficiência para facilitar sua participação, é importante perguntar para a própria pessoa ou familiares o que pode ser feito. Você considerando vários tipos de deficiência, visual, auditiva, física e intelectual, ao visitar as famílias na comunidade, deve estar atento para condições de acesso ao ambiente, o local, se o caminho é plano ou possui rampas, o tipo de calçamento, se tem transporte adaptado, se há sinalizações para cegos. Disposições dos móveis, se há espaço suficiente que permita a locomoção da pessoa com deficiência, especialmente no caso do uso da cadeira de rodas. Altura e disposição dos objetos, se estão ao alcance da pessoa com deficiência, principalmente objetos de higiene pessoal, como escova de dente, pasta de dente, sabonete, escova de cabelo, e de atividades de vida diária, copos, talheres e controle da televisão, entre outros. Frequência de pessoas com deficiência nas reuniões da comunidade, na escola, na igreja, na rua, nas atividades de esporte e lazer. Necessidade de pessoas com deficiência usar equipamentos para facilitar a comunicação e a mobilidade e a sua aquisição. Os equipamentos mais frequentes são óculos, lupa, muleta, cadeira de roda, cadeira para banho, bolsa de colostomia, aparelho auditivo, entre outros. A pessoa com deficiência e o SUS, A pessoa com deficiência, assim como todo cidadão, tem direito a ser atendida no SUS. SUS é para todos, gente? Para todo mundo. Nas suas necessidades básicas e específicas de saúde, por meio de cuidados, de assistência médica, odontológica, de ações de promoção e prevenção. Aí, de novo, aqui, confirmando vacina, pré-natal, planejamento familiar, pericultura, educação e saúde. E as ações de reabilitação, incluindo a aquisição de equipamentos necessários para a sua autonomia e reabilitação, como cadeira de roda, andador, muletas, aparelhos auditivos, óculos, bolsa de colostomia, lupas, chamados de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção. O posto de saúde e a unidade básica de saúde da família podem e devem atender
há muitas das necessidades de assistência à saúde e reabilitação dessas pessoas. Deve realizar o diagnóstico, avaliar as capacidades e orientar as ações para reabilitação, para acompanhamento, para a concessão de órteses e próteses, e meios auxiliares de locomoção. Se forem necessários equipamentos ou tecnologias avançadas que a unidade básica de saúde não dispunha, deverá ser encaminhado para o serviço de referência. Lembra que, mesmo se a pessoa esteja sendo tratada em um serviço de referência, ela é moradora de sua área de atuação e deve continuar sendo acompanhado por sua equipe. O trabalho é também bastante importante para o acesso de pessoas com deficiência às atividades comunitárias e espaço público, para que tenham a mesma oportunidade de participação nesse sentido. O conhecimento sobre os direitos das pessoas com deficiência e a sua proximidade com a família são imprescindíveis tanto para a orientação quanto para apoio na realização de atividades. Os serviços de reabilitação. Reabilitação é um processo de duração limitada e com um objetivo definido: permitir que uma pessoa com deficiência alcance um determinado nível de funcionalidade física, mental, social, que lhe permita modificar a sua própria vida e compreende ainda as medidas para compensar a perda ou limitação de uma função, como andar, falar, alimentar, enxergar, ouvir. Com o uso de equipamentos como cadeira de rodas, muletas, aparelhos auditivos, óculos e bolsa para ostomias e medidas para facilitar o ajuste ou reajustes sociais. Além das equipes da Estratégia da Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, que agora é o EMUT, né? Alguns denominam NASF, outro EMUT, tá? O SUS conta com os seguintes tipos de serviço especializado para diagnóstico, avaliação, fornecimento de órteses e próteses e meios de auxiliares de locomoção, acompanhamento e reabilitação de pessoas com deficiência. Serviço de atenção à saúde auditiva, serviço de assistência a pessoas com deficiência física, serviço de atenção à saúde de pessoa com deficiência intelectual autista, serviço de assistência ventilatória para pacientes com doença neuromuscular, serviço de oftalmologia, que oferece reabilitação visual, serviço que atende pessoas com estomia ou ostomia. As crianças com deficiência. Crianças com deficiência têm necessidades semelhantes a todas as crianças. Desenvolve-se explorando o ambiente, brincando com outras crianças, observando e imitando comportamento. As crianças com deficiência devem ser incluídas nas atividades diárias da família. Devem ser estimuladas a estar com outras crianças, né? Frequentar a escola, praticar esporte e participar da brincadeira de acordo com as suas possibilidades. Você deve orientar as famílias a serem pacientes e evitar comparações entre as crianças, valorizando as características de cada uma. A família deve incentivá-la também para que adquira cada vez mais autonomia dentro de suas possibilidades em relação a atividades da vida diária, como vestir-se, comer-se, escovar-se os dentes, etc. A criança com deficiência, como todas as outras, tem o direito e dever de ir à escola. As principais causas de deficiências em crianças são, aqui está dizendo que pode ser o pré-natal, problema durante a gestação, remédios tomados pela mãe, tentativa de aborto mal sucedida, perda de sangue durante a gestação, crise materna de hipertensão, problemas genéticos e outros. Perinatais, problemas respiratórios na hora do nascimento, diminuição ou falta de oxigênio no cérebro, que pode ser causado por ter o cordão umbilical enrolado no pescoço. Prematuridade, bebê que entra em sofrimento por ter passado da hora de nascer.
pós-natais, parada cardíaca, infecção hospitalar, traumas, meningite, doenças infectocontagiosas e outros. É importante realizar o pré-natal, respeitando-se o mínimo de 6 consultas, assim como o cuidado de usar somente medicamentos orientados pelo médico ou enfermeiro da equipe de saúde. Sinais alerta. O acompanhamento ao desenvolvimento infantil permite que alguns sinais de deficiência sejam detectados. Em casos de suspeita de dificuldade no desenvolvimento, você deve alertar a família e encaminhá-la à unidade básica de saúde para acompanhamento do caso, né? Aí vem deficiência auditiva. É importante observar no desenvolvimento da criança se leva susto com os sons fortes, produz sons após 2 meses de idade, procura sons após 4 meses de idade, atende quando é chamada pelo nome, após 6 meses de idade, vira a cabeça para procurar de onde vem o som, após 6 meses de idade, apresenta comportamento, entre aspas, né, desligado diante de estímulos. Você vai estar lá estimulando a criança, joga uma bola e vai ver se aquela criança ela reage, né? Se você está jogando uma bolinha, tá com aqueles bonequinhos, aqueles mordedores ou que fazem barulho, tem que ver se a criança está ali desperta ou não. Apresenta atraso no desenvolvimento na fala, apresenta baixo rendimento escolar, assiste a TV em volume alto, solicita repetição de palavras, ouve, mas não entende bem as palavras. Você deve orientar para que, diante de qualquer suspeita de dificuldade na fala ou da audição, a família leve a criança para a unidade básica de saúde. Olha que informação importante, né? A gente está falando aqui do agente comunitário de saúde, mas na área da educação isso é muito importante, né? Nós, professores, educadores, estarmos observando as crianças na creche, pré-escola, na educação infantil, no ensino fundamental 1, né? A gente está sempre com esses olhares assim, observando e depois a gente encaminha, né? Tem uma equipe ali que vai encaminhar para a unidade de saúde. Você que trabalha no posto de saúde, normalmente chega ali um ofício da escola, né, da diretora, falando de determinada criança que não tem aquela... que desenvolveram uma situação ali, né? Então é muito importante para qualquer pessoa, né? Para a família. Importante, não pingar gota de remédios no ouvido da criança sem orientação médica. Nunca pingar outras coisas no ouvido, tais como azeite, óleo, leite e água. Tratar adequadamente as viroses, pois podem causar dano à audição. Não limpar ou coçar o ouvido da criança com cotonete, unha, grampos, palitos. Apesar de secar a orelha levemente com a ponta da toalha, né? Então só levemente ali. Observar a criança para que ela não coloque objetos pequenos no ouvido, tais como grãos em geral. Se isso acontecer, né, da criança jogar algo pequeno no ouvido, leve imediatamente ao médico. Dica para as famílias. Mostre interesse sempre que a criança fizer um som, balbuciar, falar uma palavra. Sorrir, canta, brincar com a criança. Estimular, né, gente, a criança. Escutar a criança tem para dizer. Aparelho auditivos. Aí o aparelho auditivo, também conhecido como ASI, né, ASI, é um equipamento pequeno utilizado junto ao ouvido que amplia a intensidade dos sons e coloca um nível confortável, melhorando a audição. Existem vários tipos de aparelhos que são indicados de acordo com o tipo de perda auditiva da pessoa. Alguns são maiores e ficam mais expostos, outros são menores e ficam mais interno ao ouvido. Alguns cuidados são importantes para o uso do aparelho auditivo, né? Quando o deficiente auditivo é uma criança. A criança não deve ficar tirando o aparelho do ouvido toda hora para brincar. Os pais devem ser orientados para o manuseio do aparelho e troca de baterias, né, pilhas. As baterias do aparelho devem ser trocadas com frequência. A durabilidade vai depender do tipo do aparelho. O aparelho deve ser retirado antes do banho da criança. O aparelho não deve ser deixado no sol, perto de fogão, equipamentos de alta temperatura. A criança deve fazer acompanhamento e terapias regulares em serviços especializados. Quando o deficiente auditivo for um adulto, tirá-lo antes de tomar banho, não empurrar muito para dentro da orelha para que não fique desconfortável, causando dor, não tirar e colocar toda hora. Ao tirar, guarde em local adequado.
Não deixe exposto ao sol ou em lugares empoeirados. Trocar de pilha no tempo indicado pelo médico ou fonoaudiólogo. Alguns tipos de aparelho. Deficiência física. É importante estar atento para as crianças que são muito molhadinhas ou molinhas, são muito molinhas ou muito rígidas, têm dificuldades em segurar objetos, apresentam movimentações sem coordenação ou atitudes desejadas de todo o corpo ou parte dele, andam na ponta dos pés ou manca. Você deve observar a criança com os pais ou com quem cuida dela. Normalmente você vem da escola, né? Essas informações assim. Perguntas, ou a mãe, né? Mas assim, tô falando assim de fora, né? Sempre os pais, mãe, avó, parente que tá ali cuidando da criança. Mas a escola também sempre entra em contato. Pergunta se a criança nasceu prematura ou houve problemas no parto. Caso a suspeita da deficiência física seja confirmada após avaliação médica, a criança deverá ter o atendimento especializado para auxiliar no seu desenvolvimento. Você deve ainda orientar as famílias quanto a algumas ações importantes. Estimular o bebê com brinquedos, conversas, canções e outros que chamem a atenção. Observar se a criança está bem posicionada, com o auxílio de almofadas, rolos, de forma que facilite sua movimentação. Mudar com frequência a criança de posição, permitir que ela explore e descubra o ambiente que vive, né? Deficiência visual, deixar a criança correr, né, gente? Tem pais que não deixam a criança correr, não quer que a criança se machuque. Tem escola particular, principalmente, que tem essa fala. Ah, não pode se arranhar, não pode. Gente, isso faz parte da vida. Não pode correr, enfim, tem que vigiar, né? Não pode também deixar a criança ali. Tem umas crianças que só Deus na casa. Deficiência visual, né? A deficiência visual vai ficar dando celular pra criança, a criança fica o dia inteiro no celular. E ela não corre, não anda de bicicleta, não tá com amiguinho, né? Ah, porque ali ela fica quieta. Enfim, tem que interagir. Então vamos da deficiência visual. Deficiência visual aborda dois grupos distintos de pessoas: as cegas e aquelas que têm baixa visão. Mesmo com o uso de óculos ou outros equipamentos, têm dificuldade para enxergar. Algumas ações básicas importantes em relação à deficiência visual são: ações educativas para prevenção e promoção à saúde ocular, identificação de crianças, adultos ou idosos que necessitam de avaliação oftalmológica e tratamento, identificação da gestante e da criança de alto risco, algumas situações de alerta para elas, crianças prematuras, casos de glaucoma, doença caracterizada pela dureza do olho com consequência do aumento da tensão dentro dele, e outros tipos de deficiência visual de caráter hereditário, não imunizante da mulher contra rubéola em idade reprodutiva. Identificação e encaminhamento para a equipe de saúde às crianças com risco para deficiência visual, identificação dos recursos comunitários que favoreçam o processo de inclusão social plena da pessoa com deficiência visual, orientações básicas na área de habilitação, reabilitação das pessoas com deficiência visual. É importante que você informe em suas visitas alguns cuidados importantes que as pessoas devem ter para evitar a deficiência visual. Ir ao serviço de saúde sempre que necessário e para a revisão de saúde na periodicidade indicada para a sua idade. Evitar raio-x, radioterapia e produtos tóxicos na gravidez. Não deixar a criança perto de objetos pontiagudos e cortantes. Ser cuidadoso ao comprar o brinquedo, muitos deles podem machucá-la. Atentar para materiais de limpeza não caírem nos olhos. Não utilizar nenhum tipo de colírio ou pomada sem orientação médica. Você deve estar atento e orientar as famílias a levarem seus filhos na unidade básica de saúde para avaliação da visão quando criança, né? Lacrimejar muito ou se tiver sensibilidade à luz. Apresentar tremores nos olhos constantemente. Apresentar olhos vermelhos constantemente. Relatar dificuldades de enxergar e embaçamento na visão. Aproximar ou afastar muito dos olhos os objetos tais como livros, cadernos e brinquedos. Apresentar estrabismo, né, vesguice.
queixar-se de dor de cabeça, cansaço nos olhos. Uma ação importante que você pode realizar ao visitar uma família, como uma criança com deficiência visual, é orientá-la a estimular o tratamento dessa criança, bem como descrever o ambiente ou objetos e os acompanhamentos ao redor dela. É importante ainda manter os móveis e os objetos nos mesmos lugares para que ela possa se deslocar e procurá-los com maior sucesso. Você deve dar algumas orientações de como agir com pessoa portadora de deficiência visual. As pessoas devem oferecer ajuda à pessoa com deficiência visual, mas sem insistência. Quando houver dúvida de como ajudar, pergunte para a pessoa como fazer. Sempre pergunte se a pessoa quer ajuda antes de ajudá-lo, auxiliar. Sempre que se encontrar com uma pessoa com deficiência visual, identifique-se pelo nome para que ela possa reconhecê-lo. Ao conversar, deve-se ser o mais claro possível e sempre descrever a situação. Eu tive uma paciente de deficiência total, visão, zero visão. Aí no começo, ela ouvia minha voz e tal, aí ela pegava a mão assim de quem ia comigo também, eu ia sempre com uma CS lá junto, e aí ela passava a mão dela na nossa mão, né? Eu usava sempre um anelzinho, e aí toda vez que eu ia na casa dela, ou alguém fosse na casa dela, ela mandava colocar a mão, e pela mão não fala, ela não chega e não fala nada, bata na porta, ela já deixava a porta aberta, tá? Ela morava sozinha, os vizinhos que ajudavam, ela veio lá do Rio, tá? E os vizinhos até ficavam preocupados com ela. Falavam, gente, ela veio pra cá sozinha, tá? Deixava a porta aberta, ela não precisa falar, não. Porque ela também tinha uma deficiência auditiva, ela não tava mais ouvindo direito. Ainda tinha isso, ó, múltiplas deficiências. Então a gente entrava, a gente batia assim na porta, que ela conseguia sentir, ouvir a batida. Chegava lá, dava a mão, ela... Ah, é a Daniele. Ela não sabia. Bem interessante, né? E tem também outros que são bem independentes, né? Não quero, eu sei, eu faço... Enfim... Até atravessa a rua melhor do que uma pessoa que está enxergando ali, né? Eles atravessam direitinho. Deficiência intelectual. Crianças com déficit intelectual apresentam alguns comportamentos característicos e que devem ser atentamente observados. Poucos interesses em explorar ou exploração repetitiva do ambiente e objetos. Atraso na aquisição motora e de linguagem. Não consegue construir frases lógicas, apresentam falas infantis demais, repete movimentos do corpo. Dificuldade em memorizar, dificuldade em se interagir em ambiente com outras crianças. Você deve orientar as famílias a ficarem atentas a esses sinais, identificando esses comportamentos com frequência, leve a criança para avaliação médica. No caso de uma família que já tem uma criança com deficiência intelectual, você deve fazer algumas orientações. É importante que os pais, irmãos e pessoas que convivem com as crianças estejam sempre oferecendo objetos diferentes a ela. Mostre como são utilizados para que depois a criança possa fazer igual. Nomear todos os objetos. Dividir as atividades em ações simples para que a criança possa memorizar e aprender. Ser paciente e tolerante aos erros. Tem crianças que apresentam essas características, mas tem familiar que é bem difícil, tá? Não só a família, né? Vamos dizer, tem os pais aí que são difíceis de estar levando ao médico. Até a família fala, a escola fala, o profissional de saúde fala, e os pais ficam relutantes. Porque assim, foram muitos anos assim na área de saúde, então teve pessoas, né, nessa condição que eu peguei bebezinho ali, ou criança e adolescente. Aí só se percebe quando, né, tem umas atividades conjuntas e aí o pai está participando e vê que realmente ele não está fazendo o que a maioria ele deveria estar desenvolvido, ou vão para uma escola ali, que tem escolas pequenas, né? E tem escola grande. A escola grande, que tem jardim, tem educação infantil, tem ensino fundamental e ensino médio, os professores já dão mais autonomia ao aluno, não que ele não observe, não que ele esteja ali atento, mas tem mais autonomia. As crianças estão ali, estão com crianças pequenas que às vezes se encontram com adolescentes e tal, e às vezes até as próprias crianças vão falando, olha, tia, ele está fazendo isso, ele não faz aquilo, e tem pais que não gostam, mas a gente tem que observar e tem que estar orientando, tá? Aí esses profissionais que estão lidando ali com a família, a gente está lidando com pessoas, ser humano, então alguns só conseguem depois que tem
muitas pessoas estão sinalizando, né? Aí tem pais que nem deixam mais o filho sair, que é errado, que a gente viu que ele tem que ter ali a sua autonomia, tem que conviver no ambiente, explorar o ambiente, tá? E ser encaminhado para uma equipe que vai ali desenvolver todo um trabalho conjunto para estar dando uma qualidade de vida a ele. As principais causas de deficiência nessa faixa etária estão na maioria dos casos relacionados a causas evitáveis. Há, portanto, uma grande necessidade de ações preventivas. Sendo assim, você é um importante ator no sentido de orientar as crianças. Criança com ou sem deficiência precisa do tempo para assimilar novos aprendizados. Aí tem a deficiência física, né? Alguns fatores de risco são importantes de serem alertados à comunidade no intuito de reforçar comportamentos preventivos. Aí violência urbana, o aumento da violência urbana, assalto, brigas em bares, boates têm sido uns fatores agressivos da deficiência física. Acidente de trabalho, é importante orientar as pessoas para que cobrem e utilizem equipamentos de segurança durante a realização de atividade profissional. Mau hábitos alimentares tem sido uma das principais causas de amputações, principalmente por causa da hipertensão e diabetes decorrente deles. Acidentes de trânsito, combinação de álcool e direção, bem como o não uso de cinto de segurança e a direção não defensiva são fatores que estão diretamente relacionados aos acidentes que acabam por causar amputações, traumatismo craniano, lesões medular e outros. É também uma ação importante, né? É também uma ação importante sua observar e orientar as famílias e pessoas da comunidade a observar alguns sinais que podem ser indício de deficiência física. Atenção para perda ou alterações dos movimentos, da força muscular, da sensibilidade para membros superiores ou membros inferiores. Ao observar um desses sinais ou ouvir queixas relacionadas a eles, é importante que você encaminhe a pessoa para avaliação médica. Uma das maiores dificuldades das pessoas com deficiência física se refere à limitação na locomoção. Isso se relaciona tanto com a sua condição de mobilidade quanto às limitações externas, falta de acessibilidade das cidades. Nesse caso, você deve ouvir pessoas, suas queixas, suas angústias, acolhendo a situação e incentivando que elas busquem seus direitos por meio de conselhos locais e associações para a defesa do direito e a promotoria pública. Dicas para a família. É alta a incidência de acidente vascular encefálico, tá? E da paralisia cerebral na população. Essas ocorrências podem levar ao quadro de deficiência. Acidente vascular encefálico, AVC. A pessoa acamada não deve ficar muito tempo numa mesma posição, por isso pode levar a deformidade. Mudar a pessoa acamada de posição a cada 2 horas, caso ela não consiga se mover para evitar úlceras e pressões. Manusear a pessoa com cuidado para não provocar dor ou lesões. Lesões de pele podem ser comuns, havendo dificuldades em realizar a higiene na axila, no cotovelo e na palma da mão. Uma solução é colocar pedaços de algodão nas regiões nas regiões que permanecem em flexões para que o tecido absorva o suor. Alterações de sensibilidade, de compreensão, de fala e linguagem também podem estar presentes. É importante que a família tenha noção das reais condições da pessoa, para que não expresse comportamento de punição. É importante utilizar formas de comunicação alternativas, a exemplo de mímica, escrita, fala bem articulada, de forma que possibilite o atendimento. Na alimentação, deve-se verificar se a cabeça está numa posição elevada o suficiente para que o alimento seja ingerido, para não ocasionar aspiração, o que leva ao risco de infecção respiratória. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral não é um sinônimo de deficiência intelectual, ou seja, não são a mesma coisa. Uma pessoa com PC, paralisia cerebral, não necessariamente terá algum tipo de deficiência como raciocínio e linguagem. São importantes algumas orientações para favorecer e permitir que a pessoa com paralisia cerebral
se desenvolva com saúde e qualidade de vida. Se a pessoa for acamada, sua posição deve ser modificada no mínimo cada 2 horas. Isso é importante para evitar deformidade. Evitar que a pessoa passe por situações estressantes para que não tenha tensão muscular e aumentada e movimentos involuntários. Tensão muscular aumentada. Aí, deficiência auditiva. As deficiências auditivas em adultos geralmente são por causas adquiridas, predisposições genéticas, famílias com deficiência, infecção, ingestão de certos tipos de alimentos, exposição ao som em intensidade muito alta por muito tempo e outros. As orientações que devem ser dadas às famílias são: não se expor a volumes de sons intensos, não limpar os ouvidos com cotonetes, grampos ou semelhantes, faça-os com a ponta de uma toalha, não utilizar remédios sem orientação médica, usar proteção individual se trabalha em ambiente ruidoso. Quando for visitar uma família que possui um deficiente auditivo, você deve observar a forma de comunicação entre os membros da família. Se essa pessoa consegue se comunicar com as outras e se faz o uso correto do aparelho auditivo. Caso seja percebido que não há comunicação entre os deficientes auditivos e outras pessoas, deve orientar a família a procurar a unidade básica de saúde, pois a família poderá ter necessidade de ser acompanhada por serviços especializados. Existem formas alternativas de comunicação por meio de gestos, escritas, brincadeiras, etc. Hoje em dia temos até um celular que facilita bastante. Deve-se sempre conversar com uma pessoa deficiente auditiva, olhando para ela e articulando bem o movimento da boca para que facilita o seu entendimento. É importante observar, no caso de idosos, que a dificuldade de ouvir pode levar ao isolamento e à falta de interação com a família e comunicação. Essa situação deve ser avaliada por um profissional de saúde. Por vez, a utilização de aparelhos auditivos, se necessária, associada às origens e acompanhamento reabilitativo, melhoram significativamente sua qualidade de vida. Aí a deficiência intelectual, a maioria dos casos de deficiência intelectual, também denominada de deficiência mental, é identificada na infância. No entanto, muitos casos ainda são identificados na fase adulta, por falta de acesso às informações e serviços de saúde. Caso você suspeite dessa deficiência em adultos, deve encaminhá-la para a UPS. Ostomia e estomia. A ostomia é uma intervenção cirúrgica necessária em certos casos onde o trânsito intestinal tem de ser desviado, que permita criar uma comunicação entre o órgão interno e o externo do corpo, com a finalidade de eliminar os dejetos, fezes e urina do organismo. A nova abertura que se cria com o exterior chama-se estomia, estoma, também conhecida como ostoma. Pessoas ostomizadas ou estomizadas são aquelas que utilizam um dispositivo, geralmente uma bolsa, que permite recolher o conteúdo a ser eliminado por meio do estômago ou estômago. O seu papel como paciente ostomizado é essencial e de incentivo. Converse sobre a possibilidade de readaptação ao ambiente em que vive, voltar a realizar atividade de trabalho, lazer e atividade diária. E, primordialmente, reforçar para o estomizado a importância de estar realizando os procedimentos de autocuidado orientados pelo médico ou enfermeiro. Caso observe condições de higiene precárias, infecções, sinais de inflamação no local da bolsa ostomia, encaminhar a pessoa para a unidade básica de saúde imediatamente. Aí é que está, as pessoas ostomizadas têm que se adaptar a uma nova situação. Porém, uma vez superada a etapa inicial, pode-se levar uma vida normal no seu trabalho junto aos amigos e familiares. E aqui tem uma bolsa aqui de ostomia. Orientações gerais. Para melhor subsidiar o seu trabalho, é importante que você, ao realizar as visitas, não se esqueça de
Registrar o tipo de deficiência encontrada e acrescentar informações de sexo, idade e outras informações, gente. Registrar as condições de acessibilidade, se existe rampa, se o local é plano, se é de bairro com asfalto, se é de barro, se tem asfalto, né, se tem pedrinhas, se a criança com deficiência frequenta o ensino regular, entre outros. Registrar se as pessoas recebem algum tipo de benefício, prestação continuada de assistência social, o BPC, e Bolsa Família. Registrar se a pessoa faz o uso de algum equipamento assistivo, órtese, prótese ou meio auxiliar de locomoção. Registrar as dúvidas mais frequentes e buscar informações antes mesmo de encaminhar a pessoa à unidade básica de saúde. Muitas situações podem ser resolvidas com a sua ajuda. Identificar se há movimentos de liderança, formação de associação de pessoas com deficiência na comunidade ou mesmo conselho de direitos da pessoa com deficiência no município. Identificar para que as pessoas com deficiência participem das atividades da comunidade. E aí nós vamos para orientações para famílias com pessoas acamadas, que vai ficar para um próximo vídeo, né? Que esse já foi bastante longo, mas com informações muito significativas, muito importantes. Essas informações aqui servem, é muito válida aí para quem está fazendo um concurso para a área da educação, tá? Auxiliar infantil, professor de educação infantil, né? Professor 2 ou 1, sei lá. Muito válida mesmo, né? É importante a gente estudar. Não é só para a gente comunitário de saúde, é para cidadania. Tá bom, gente? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.